Olá, pessoas, gente linda de fala portuguesa, como é que estamos todos? Todo mundo bem? Semana complicada, né? Tanta coisa acontecendo. Alguns dias da eleição para prefeito no Brasil, então a coisa tá pegando fogo. Gente, que país é esse? Nossa. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, depois de Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah foi ontem, de ontem para hoje. Em Israel hoje é Shabat, é- não é Shabat, não é sábado, né? Mas é um dia de descanso lá hoje. Então nós estamos descansando aqui também. Estamos em pleno tempo de frio aqui. Hoje está 14 graus agora, nesse exato momento. E são meio-dia, quase 1 hora da tarde. Estamos já na preparação para a chegada do inverno, né? Já andei cobrindo algumas janelas, ligando o radiator, né? Que é o aquecedor da casa. Já está ligado, já tem uns dias já o aquecedor geral, o que significa mais despesa, né, gente? Que é movido a gás. Mas é o que nós temos para agora. E confiando no Altíssimo de que Ele é capaz, suficientemente capaz de suprir todas as nossas necessidades. Porque vocês sabem que viver na Inglaterra é bem caro, não é barato. Se vocês acham que a vida no Brasil é cara, bom, fica caro porque o dinheiro do Brasil é muito desvalorizado, né, gente? Mas acaba ficando elas por elas, viu? Mas sobrevivemos com a graça do Eterno. Então vamos lá para mais um capítulo do livro de Gênesis. Estamos no capítulo 5 hoje. Estamos caminhando bem devagar, né, gente, nesse estudo do livro de Gênesis. Eu estou tendo aulas de hebraico, estudando hebraico, e descobrindo coisas incrivelmente interessantes que, à medida que as coisas forem acontecendo na leitura do Gênesis, também vou passando para vocês, tá bom? Então vamos lá, Gênesis capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Então, o livro de Gênesis, aqui já está nesse capítulo 5, dizendo por que esse livro foi escrito, tá? O que Moisés disse, que este livro de Gênesis, que em hebraico chama Bereshit, ele não chama Gênesis, chama Bereshit, tá? No Tanar. O Tanar é toda a Bíblia, né? No Torá. Então, ele já está dizendo aqui, no versículo 1 já está dizendo, este livro de Bereshit, de Gênesis, é o livro das gerações de Adão, tá? No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Nós fomos criados à semelhança do Eterno, à semelhança do Criador. Do Eterno, nós temos o link, que eu já falei para vocês, que é chamado de adjuster, thought adjuster, o ajustamento de pensamento, de pensar, ajustamento de pensar. O que significa isso? Que o Eterno, o Paizão grandão, nos deu uma faísca para ajudar a gente a conectar o nosso pensamento com Ele. Nós temos uma linha direta
Gente, olha que coisa mais linda. Nós temos uma linha direta com o Eterno, que ele se chama Adjasta, o ajustador. Olha que nome perfeito. Vai ajustar a criatura que ele fez com o Eterno. Por isso diz que nós somos feitos à semelhança, porque nós temos uma conexão direta com ele. O que você está fazendo com essa linha? Ela está bloqueada? A sua linha de comunicação com o Eterno está bloqueada? Só está fazendo aquele zin, 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 zin. Lembra quando no começo, quando a gente não tinha uma perfeita forma de comunicação que hoje temos, em que os rádios tinha que ajustar direitinho na sintonia, porque do contrário fica zin, né? Então, a sua está zin, ou a sua está perfeita como nós temos hoje, a perfeição. Hoje não estou usando o negócio porque eu não gostei muito, não fez muita diferença. Então, o que eu vou fazer, eu vou procurar uma outra forma de um outro negócio para colocar aqui e que tenha o microfonezinho assim, ó, para ficar mais fácil, ficar melhor o som, né? Então, versículo 2: Homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Conforme a sua imagem, pôs o nome de Sete. Bom, se nós formos pensar que essa contagem de dias de Adão começou depois do Éden, ou foi do momento em que ele foi criado? Não sabemos. Se esses 130 anos foi depois da queda, ou se foi contando do dia da criação dele, do momento da criação dele. Mas eu vou porque os dias naquela época eram mais curtos, né, gente? Então a gente tem que também levar em consideração isso. Se os dias lá eram mais curtos, uma média assim de 3, 4 horas, então aí já vai dar um desconto bem grande no final de um ano de rotação da Terra, né, em volta do Sol. De qualquer forma, ele foi gerado, o Sete gerou 130 anos depois, né? Se foi antes da queda ou se foi depois da queda, a gente não vai saber, né? E ele colocou o nome desse menino de Sete. E foi nos dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Gente, se a gente for pensar que ele era um pouquinho menos, né, os dias eram menores e tudo, então, mesmo assim, ele viveu muito tempo. No mínimo, uns 500 anos contando o nosso tempo de hoje, né, contando as 24 horas que nós temos um dia de hoje, tá? O que faz com que o ano tenha o tanto de dias que tem. Se naquela época o dia era mais curto, o ano também era mais curto. Ele rodava mais rápido em volta do Sol, né? Mesmo assim, essa 800 anos foi depois que ele gerou Adão, depois que ele gerou Sete. Então, na verdade, 800 anos mais 130 são 930 anos. Por isso que Noé conheceu Adão pequenininho, Noé era pequenininho, tinha acabado de nascer quando Adão morreu. Então, ele teve um contato, mesmo que bem pequeno, com o que tá bom. Interessante, né?
E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Olha aí, esse aí também viveu 900 e tanto tempo. Conheceu também Noé. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Deixa eu mover esse negócio aqui para eu poder mover esse trem, né, gente? Porque aqui tá difícil, tá cheio, tá carregado. Aí, ó, não move de jeito nenhum quando tem esse mundo de coisa aberta aqui. Ai, ai. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Malalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Malalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Malalel 65 anos e gerou a Jered. E viveu Malalel, depois que gerou a Jered, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalel 895 anos e morreu. E viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. Eita, Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos falar um pouquinho de Enoque, né? Para vocês verem como é que é interessante pensar o seguinte: nesses 900 anos que Adão viveu, ele conheceu todas essas gerações, que ele estava vivo em todas essas gerações. Então era um clube de de velharia. Era um clube de velhos. Gente, a pessoa, por mais que a Terra estivesse girando mais rápido, e os dias fossem mais curtos, mesmo assim, esse povo viveu uma vida muito longa, muito longa. Então, por isso que as coisas a história era mantida viva. Por quê? Porque um ia contando como é que foi. Porque Adão teve condições de contar até talvez para Lameque, para Enoque, aquilo que ele viveu no paraíso. O desejo de Enoque era ter vivido no paraíso. Agora, uma história de Enoque que é muito interessante. Enoque, ele foi o primeiro que ensinou como lavrar direito a terra, tá? Ele passou para Matusalém, ele passou para Lameque, ele passou para todos os seus descendentes como é que deveria se plantar. Porque antes eles simplesmente jogavam as coisas
no chão, eles não faziam um buraco para enterrar a semente. Aí vinham os passarinhos e pegavam a semente. Então a metade já ia embora, entendeu? Aí depois a outra metade do que sobrava, os passarinhos vinham e comiam enquanto estava pequenininho. Então a lavoura era bem precária, porque eles não sabiam como plantar. E Enoque, como ele era muito inteligente e ele tinha uma ciência mais profunda, então, porque é o Senhor que dava para ele. É a conexão, lembra da conexão? Então, ele tinha uma conexão muito maior com o Eterno do que todo mundo tinha. E ele pegava as informações e ele passava para o povo. Então, é bem interessante a história de Enoque, muito interessante. Inclusive, tem o livro de Enoque, né, gente? Que não está na nossa Bíblia, mas tem a história de Enoque, tem o livro de Enoque. Quem quiser estudar o livro de Enoque é bem interessante. E ele foi assim incrível. Mas a conexão que tinha com o Eterno, o adjustator dele, o ajustador dele, funcionava 100%. Tanto é que o Senhor para si o tomou. Porque a geração já estava muito deteriorada, gente. Já tinha uma situação muito complicada. Os filhos, que eu não vou entrar nessa questão, porque ela é bem mais complicadinha, e vai gerar muita confusão na cabeça de algumas pessoas, então eu não vou poder falar sobre isso. Mas os filhos de Deus, lembra? Que depois a gente vai falar sobre isso mais na frente, quando os filhos de Deus se contaminaram com as filhas dos homens. Pois é. Tem uma criaçãozinha aí que veio de Adão antes que ele caísse, tá? Pois é. E essa geração de Adão, antes dele cair, é que geraram esses filhos, que é a palavra que a Bíblia chama de filhos de Deus. Infelizmente, eles se contaminaram também. E viu os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram bonitas e se contaminaram. A gente vai ver isso mais tarde, tá? Quando estivermos estudando, quando chegarmos um pouco mais à frente de Gênesis. Tem mais coisa, gente, do que vocês possam imaginar nesse passado aí. Mas o importante agora é que andou Enoque com Deus. E Enoque não se contaminou. E não apareceu mais. Olha como é que a palavra fala. Enoque não apareceu. Sabe por quê? Porque ele sumia para os montes. Ele tinha uma conexão tão grande, quando o Eterno chamava, ele ia para os montes e desaparecia, ficava assim, um tempão longe, entendeu? Aí quando ele aparecia com uma outra informação. Por exemplo, como você vai construir uma casa mais segura. Como é que você vai pavimentar o lugar onde você está para que você não tenha tanto bichinho subindo no seu pé? Ou como é que você vai tampar o seu pé? Sabe esses detalhes que a gente não imagina, mas que era isso que o Eterno mostrava para ele? Coisas do dia a dia para fazer com que a vida fosse mais saudável. Essas coisas que o Eterno mostrava para Enoque. E Enoque passava para o povo. Como é que você planta? Faz um buraco. Tanto é que Abraão, na época de Abraão, o povo ainda estava jogando semente. Eles ouviam, gente, mas alguns poucos que pegavam informação. Até hoje é assim, nós não estamos aqui falando e transmitindo coisas do Eterno. E quantos ouvem? Muito poucos, muito poucos. A mesma coisa era lá naquele passado. Enoque ensinou, mas quantas pessoas aprenderam? Uma aprendeu muito bem, porque ensinou para Abraão. E Abraão pôde ensinar para o povo da terra da época dele. Como é que deveria se plantar
fazer um buraco mais fundo e colocar a semente lá dentro, porque aí o passarinho não vinha e não pegava, pelo menos a semente. E depois Abraão ensinou para eles a fazer os fantasminhas para os passarinhos pensar que tinha alguém lá, entendeu? Essa coisa de passarinho, de fantasminha, eu não sei como é que chama aí no Brasil, coloca aquela estaca lá, né, aparecendo uma roupa, põe uma roupa na estaca, etc. Então, aquilo Abraão ensinou para o povo da época dele para fazer isso, porque os passarinhos não viessem e não pegassem as mudinhas, as plantinhas que estavam nascendo. Isso é antigo, tá vendo como é antigo? Tem mais de 5.000 anos. É uma técnica muito antiga. Então, Enoque era assim. Enoque ensinou muita coisa. Como cozinhar, como construir uma panelinha, como fazer do barro uma panelinha para cozinhar melhor, para fazer os ensopados. Enoque ensinou como é que você costura um negocinho para fazer um sapato para colocar no seu pé para ficar mais fácil andar. Enoque Enoque. Portanto, Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das obras de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Tem uma história, tem uma piadinha no Brasil de viver com Matusalém, né? Que ele foi o que mais viveu. Matusalém. Gente, tem umas histórias lindas de Matusalém também, na tradição hebraica. Lindas. De como é que ele ensinava Noé as coisas. Ele era como se fosse um profeta. A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará. Lameque falou, né? Lameque era um bom pai, viu, gente? Bom pai. E Matusalém, depois que ele ficou muito velho, ele morava numa caverna. Naquela época, a maioria deles morava em cavernas, né, gente? Então, ele morava num lugar muito, muito afastado. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 770 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé, Sem, Cão e Jafé. Então vamos lá. Lameque deve ter morrido um pouquinho antes do dilúvio. Tá? E Matusalém também morreu um pouquinho antes do dilúvio. Quando Noé ouviu ouviu que quando o Senhor chamou Noé e disse: Noé, eu vou destruir, ele foi consultar com o Matusalém. Ele foi consultar com Matusalém. Como Matusalém já sabia de todas as histórias do passado, né, que ele ouviu da boca dos seus ascendentes, né, sobre tudo que aconteceu com Adão, o que aconteceu com Caim, o que aconteceu com Abel, ele entendeu que o Eterno estava querendo fazer alguma coisa. Quando Matusalém deixou de viver na vila e se afastou, ele se afastou porque ele não aguentava mais a podridão e a sujeira que estava na terra.
ele viu que os filhos de Deus haviam se contaminado com os filhos, com as mulheres dos homens. E ele pensou, agora acabou. Acabou. Não tem mais, porque a esperança desse povo todo, da época de Adão até Noé, era que os filhos de Deus que estavam ainda na terra pudessem restaurar um pouquinho. Mas ao invés de fazerem isso, eles se contaminaram. E se geraram aqueles monstros que começaram a fazer tudo o que fizeram. Nós vamos chegar lá, gente, nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos chegar lá. E era um momento muito difícil para a Terra naquela época. Porque a esperança que existia morreu. E aí surgiram todos aqueles gigantes que começaram a comer tudo, destruir tudo, e passou até a comer as crianças que nasciam, porque começou a faltar comida. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar. Eu acho que é o próximo capítulo, a gente vai falar sobre o que aconteceu ali. Por isso que quando Deus desceu, ele viu que não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. O homem havia se corrompido e a esperança que existia estava morta. Quantas vezes o Eterno tem que nos dar oportunidade de redenção e a gente vira as costas, né? Então a gente não pode nem falar mal de Israel quando virou as costas para o Messias, porque até hoje nós estamos virando as costas para Jesus de Nazaré, porque nós não cumprimos aquilo que ele determinou. E quando não obedecemos o que ele determinou, estamos virando as costas para ele. E estamos dizendo, fazendo de todo o sacrifício que ele fez, nada. Não é? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Estamos entrando agora no período de Yom Kippur. Da agora até dia 11, de hoje até o dia 11, é o momento de nos dobrarmos diante do Eterno e dizer, realmente nós só fazemos o que não deve. E vai ser até interessante estudar sobre isso nessa semana, viu, gente? As oportunidades que o Eterno dá para os humanos e todas as vezes nós pisamos na bola. Então vamos lá. Assim terminamos aqui, né, o capítulo 5 de Gênesis. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé Sem, Cão. E gerou Noé Sem, Cão e Jafé. Olha o tempo, porque Noé ele não queria se casar. Noé não queria. Sabe por quê? Porque ele viu que estava tudo tão bagunçado, ele pensou assim, por que eu vou casar? Mas aí o Senhor falou para ele, você tem que arrumar uma esposa. E ele arrumou uma esposa bem velha, que nem ele. Que ele pensou, aí ele não vai ter muita geração, né? Realmente não teve, ele só teve 3 filhos. Ele não foi como os outros que tinham filhos e filhas, entendeu a diferença? Porque ele não queria. Noé não queria. Ele disse que não ia gerar filhos nessa terra contaminada. Ele disse isso, Senhor, eu não vou gerar filhos numa terra contaminada. Para quê? Para eles serem como os que estão aí? Mas aí o Senhor disse, não, Noé, eu tenho um plano para você. Casa. E aí ele tinha 500 anos, quando ele gerou esses filhos. E ele foi pedir, porque tudo que acontecia, tudo que o Eterno, que ele sentia que o Eterno falava com ele ia primeiro consultar com Matusalém. Com Matusalém. E Matusalém era o mentor de Noé. Ai, não era nem o pai dele, era o avô. Então tá, gente, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde aí no Brasil. Tchau, tchau.